Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter, Listes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Estou aqui para contar um caso, um fato, uma história, um acontecimento, uma história da roça. O caso, uma cobra no meu caminho. Uma história que aconteceu nos meados dos anos 60, mais precisamente no ano de 1958. Esse caso aconteceu com Aldenísio, o sanfoneiro. Aldenísio era um dos 12 filhos de Dona Estelina e seu Joaquim, um dos 7 filhos homem da família dos Oliveiras, moradores em uma colônia da fazenda Santa Zenaide, na cidade de Assis, interior de São Paulo. Aldenísio, um rapaz muito jovem ainda, estava com 18 anos de idade na época e gostava muito de tocar sanfona, muito mesmo, principalmente tocar sanfona junto com os outros 2 irmãos que já tocavam violão e viola. A sanfona de Aldenísio era uma sanfona de 36 baixos, de cor vermelha. Ele adorava essa sanfona. Aldenísio, um rapaz muito jovem, e estava ainda com apenas 18 anos na época. Aos 17 anos de idade, um ano atrás, Aldenísio havia fugido de casa, da casa de seus pais, e ficou desaparecido. Fugiu de casa, ficou desaparecido por mais ou menos um ano sumido de casa, sem dar notícia. Quando ele resolveu dar notícias para os seus pais e retornar para casa, foi quando seu Joaquim, seu pai, foi buscá-lo em uma fazenda vizinha, onde Aldenísio estava escondido. E ao chegar em casa, foi recebido pela sua família com uma grande festa. Aldenísio havia fugido com 17 anos e reapareceu quando já tinha 18 anos de idade. Estava fugido de casa há um ano, sem dar notícia para seus pais. Ao retornar para casa, Aldenísio continuou levando a sua vida normal, tocando a sua sanfona de 36 baixos de vez em quando e trabalhando na roça com seu pai e seus irmãos. E nas horas vagas, nas horas de folga, também jogava bola com os amigos moradores nas colônias das fazendas vizinhas e da sua fazenda e da fazenda onde mora. Aldenísio continuou levando a sua vida normal. Tudo ia bem com Aldenísio, tudo ia bem. Mas Aldenísio, ele não dava muita sorte, parecia um pouco azarado. Quando em uma noite, de repente, a fazenda onde moram pegou fogo em uma plantação de pés de eucalipto, bem próximo da sede da fazenda Santa Zenaide. E todos os colonos tiveram que se reunir para apagar aquele incêndio, aquele fogo que já se alastrava, cada vez mais, chegando cada vez mais próximo das casas dos moradores, podendo levar
todos a um grande perigo e também poderia se alastrar por outras plantações, como as plantações de cana-de-açúcar e algodão. Todos correram, subiram em carroças, carroças, e montaram em cavalos. E o dono da fazenda, com sua caminhonete Chevrolet, anos 51, de cor verde, cheia de colonos em cima, levavam pás e enxadas e foram em direção ao incêndio para tentarem apagar o fogo. Não havia tempo para chamar o corpo de bombeiros, não havia tempo, porque só existia bombeiros na cidade que ficava a mais de 20 quilômetros de distância da fazenda, e a comunicação na época era muito precária mesmo. Não existia comunicação tão fácil, tão rápida. Ao chegarem próximo do incêndio, o pessoal se dividiram em turmas de 5 a 10 colonos. Haviam mais ou menos uns 150 homens. Começaram a apagar aquele incêndio que já estava se alastrando por mais do que deveria se alastrar, alastrando por todos os lados. Enquanto uma parte do pessoal foram apagando o fogo como podiam, Aldenísio se dividiu junto com seus outros irmãos, os Oliveiras, e começaram a fazer um acero para controlar o fogo, para que o fogo não passasse para a plantação de cana-de-açúcar. Acero muito utilizado na roça para tentar debelar o incêndio. É uma derrubada do mato, como se fosse uma rua, como se fosse carpir uma rua, limpar uma rua, para que o fogo não passasse para o outro lado da mata, dos eucaliptos, ou da fazenda, ou dos algodões, não passasse para o outro lado das plantações de algodão, ou se alastrasse ainda mais rapidamente. Os oliveiras estavam ali carpindo e roçando aquele mato com enxadas e foices, tentando controlar as chamas. Antes que o fogo chegasse até eles, aquela fumaça ardente nos olhos e em suas voltas, olhando aquela noite escura, só via aquele clarão, e o fogo ardente se aproximando cada vez mais dos oliveiras. Foi quando de repente, Aldenísio carpindo aquele mato, deparou com uma cobra cascavel, que de repente enrolou no cabo da sua enxada, picando, mordendo a sua perna direita. Mordeu a sua perna direita, deixando-o ferido gravemente. Provavelmente aquela cobra estava fugindo do fogo. Suponhamos que sim. Os seus irmãos viram o momento em que a cobra, aquela cascavel, enrolou no cabo da enxada de Aldenísio e o picou e o mordeu.
e logo em seguida mataram aquela cobra cascavel que estava no caminho de Aldenísio. Estava no caminho de Aldenísio. Ferido gravemente, Aldenísio ficou ali caído no chão. E os seus irmãos viram um momento em que a cobra enrolou no cabo da enxada e viram quando ela picou Aldenísio. E logo em seguida que eles mataram a cobra cascavel que estava no caminho de Aldenísio, que o picou gravemente, deixando o seu veneno mortal, mortal mesmo. No primeiro momento, os homens só pensaram em matar a cascavel, que era enorme e tinha um guizo de 9 anéis, 9 anéis que segundo o pessoal da roça, significava a idade da cobra que tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade significava aquela quantidade de anéis, de guizo que ela tinha na ponta do rabo. Naquela época não se preservava quase nada, a vida desses animais. O primeiro momento só se pensava em matar o animal. Hoje em dia, tudo mudou. Tudo mudou com as novas normas e as leis, com as novas leis ambientais. Aldenísio foi socorrido e atendido pelo dono da fazenda Santa Zenaide, o fazendeiro, em sua caminhonete, em sua Chevrolet de cor verde, 1951. O fazendeiro que era médico e muito conceituado na Santa Casa de Assis, o doutor Eduardo Menezes. E ele fez os primeiros atendimentos no local do acidente e conduziu Aldenísio até a Santa Casa, onde deu continuidade aos procedimentos médicos. Enquanto Aldenísio era socorrido, verificaram e constataram que a cobra, aquela cascavel de 9 anos, havia se alimentado de um rato, momentos antes do ataque, que ela tinha muito pouco veneno. Constataram que ela tinha comido um rato e tinha muito pouco veneno mesmo. Por isso, a picada e o socorro foi rápido. Não levou Aldenísio à morte, apenas ficando com sequela na sua perna direita, da qual Aldenísio ficou manco da sua perna direita. Felizmente, Aldenísio se salvou da picada da cobra que estava em seu caminho, e o fogo rebelado, apagado pelo restante do pessoal. Essa é uma da história da roça, contada por Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter. Uma cobra no meu caminho. Renato Vasquez lhes diz: bom dia.